Chegamos no episódio 6 de Anéis de Poder, aquele que muitas pessoas estão dizendo que mudou tudo, que finalmente empolgaram, que finalmente ficou bom, que foi o melhor da série. O melhor da série eu concordo que foi, e realmente o final me trouxe aquela ansiedade de assistir na semana que vem que eu não tava sentindo nem um pouco desde o último episódio. Porém, não acho que foi tão perfeito assim, calma. Vamos comentar sobre tudo, mais uma vez a minha opinião é 100% sincera, entretanto não é verdade absoluta. Você pode e deve, se quiser, criticar ou discordar de mim aqui nos comentários, mas aquele aviso que não deveria ser aviso, mas ele precisa acontecer, é que a gente tem que manter o respeito. Ninguém é mais fã ou menos fã por gostar ou não gostar dessa série. Oi, eu sou a Gabi Xavier e seja bem-vindo a mais um vídeo da Sala do Tempo, o canal em que a gente fala de outras séries, games, filmes. Se quiser mais conteúdos diferentes, já se inscreve aqui e ajude o nosso canal a crescer. A gente voltou há pouco tempo e tá muito feliz com vocês compartilhando e conversando, então toda inscrição nova a gente fica muito feliz. Então, esse episódio 6 ele se chamou O Doom, que foi algo que eu não me toquei no começo dele e que referencia justamente a grande revelação no final do episódio e o grande plot twist que finalmente foi algo que eu não esperava que acontecesse. Era essa sensação de surpresa que eu tava sentindo falta. E aconteceu, mas foi lá no final. A jornada até aí, sem dúvidas, foi melhor do que a do último episódio, por exemplo, ou dos últimos momentos em geral da série, porque ela fez algo que eu tava sentindo falta literalmente desde o primeiro vídeo deste canal, em que eu não falei mal da série, que era a compactação de história e roteiro e núcleos e união de dois núcleos fundamentais para que a história caminhe. As pessoas continuavam muito batendo na tecla de ai, gente, a história é lenta, porque Tolkien é lento, mas Tolkien é lento e anda. Dizer que tá lento porque o livro é assim, primeiro que ignora o fato de que uma adaptação é uma adaptação e precisa fazer modificações para inserir num contexto de série que tem que conquistar o espectador todo episódio novo novamente. Segundo que não é bem assim. O problema não era ser devagar ou lento, faltava um desenvolvimento claro sequer de personagens, emocionalmente, psicologicamente, narrativamente, não era só falta de luta, mas sim, não sejamos hipócritas. Ter uma luta em um momento de ação depois de tanto momento assim calmo foi um respiro também agradável, porque teve uma sensação de perigo, uma sensação de que as coisas poderiam dar errado. Eu achava depois de outras cenas em que a gente não teve nada muito gráfico, não tô dizendo que tem que ter gore, acho que nem combina com o universo de Senhor dos Anéis, por exemplo, não é House of the Dragon, é outra coisa, outro imaginário, mas neste episódio a gente teve mais sangue, de orcs que seja, mas às vezes de humano, a Browen sangrou igual uma cachoeira, e isso não é só porque é legal de assistir, mas dá uma sensação de que alguém pode morrer, de que há um perigo iminente, de que a vida daqueles seres humanos está por um fio, que a vida da Terra-média como um todo está por um fio, e isso esse episódio conseguiu acrescentar. Entretanto, eu ainda acho que a série tem alguns problemas que neste episódio 6, para mim, claramente se apresentaram como problemas de roteiro. Eu vou trazer a minha opinião, novamente, é só porque eu procuro ser coerente com a minha linha narrativa de pensamento dos outros vídeos, assistam os anteriores se quiserem saber melhor o que eu penso, mas vou tentar sempre colocar com todo respeito, porque a minha posição é, justamente como esse episódio foi melhor do que tudo anteriormente, que quase me fez parar de fazer vídeos aqui neste canal, porque eu não gosto de review só destrutiva, eu não apoio nem torço por cancelamento como várias outras pessoas, exatamente porque eu acredito que há caminho para melhorar, e eu espero que melhore cada vez mais, e agora eu tenho esperança. Vamos falar sobre a história em si, o que aconteceu, easter eggs interessantes, principalmente lá do final, e outras coisinhas a mais. O Doom. O Doom é basicamente essa planície, o vale onde fica Mordor. Se você não é completamente uma pessoa ausente à história de Tolkien, se você já viu os filmes de Senhor dos Anéis pelo menos, você sabe que Mordor são as terras onde ficava Sauron, onde ficavam suas forças principais. Uma terra escura descampada que ficava no sul. Então quem tinha noção geográfica um pouquinho do universo de Tolkien, ou dos mapas, já sabia que essas terras do sul estavam com um conflito se desenrolando exatamente numa área estratégica interessante para o Sauron em algum momento desta Segunda Era. E o que a gente viu neste episódio foi exatamente um plano para fazer este vale, limpar este vale, digamos que utilizar o mal de um local bem conhecido nosso, a Montanha da Perdição, onde um anel foi forjado e depois destruído, criada inclusive pelo primeiro Lorde Sombrio, Morgoth, para que a água canalizada pelos túneis criados a mando do Adar fizesse com que o mal naquela montanha explodisse
expelisse e tampasse todo o céu com uma nuvem cinza de horror, destruindo a vegetação e criando um local propício para orcs andarem até de dia. Mordor, ou a formação do que seria este Vale de Udun, que, sendo mais específica, ficava na região nordeste de Mordor, bem onde ficava o Portão Negro. Dizem que essas terras foram escolhidas pelo Sauron exatamente pela posição estratégica de um vale no meio de outras montanhas, incluindo a Montanha da Perdição. Porque estrategicamente as formações naturais, as montanhas, os vales, eles já protegem de tudo que podia envolver aquele punho, porque o Adar estava atrás. Eu jamais imaginei esta questão de Mordor. Então eu fiquei muito feliz de ver isso, de ser surpreendido. O roteiro, eu acho que às vezes deixa alguns buracos, e por isso que eu vinha criticando várias coisas da série nos últimos momentos. Este episódio, eu acho que ele teve um grande avanço exatamente porque ele tinha um propósito muito sério, que era chegar neste ponto final, que foi uma grande virada e apresentação de um local muito importante, um plot twist que funcionou e a compactação de grupos. E o preview do próximo episódio me deu uma ponta maior de esperança, porque parece que eles vão unir mais gente nessa mesma trama. Dava para ter feito antes? Dava. Teve barriga, a gente comenta melhor nisso num vídeo final sobre a série em si, mas que bom que chegamos até aqui. Númenor, ou algumas pessoas de Númenor, incluindo ali Galadriel, Halbrand e a rainha, capitaneando essa excursão para as Terras do Sul, chegaram até aquele local perto de Ostirith, onde estava Arondir, Broin, Adar, um grupo de orcs, ou Urik, como o Adar fala o tempo todo que eles preferem ser chamados, e a gente acrescentou algumas pimentinhas aí na construção da Galadriel, que eu vou dizer que eu não gosto tanto do caminho que eles estão tomando, mas já explico por quê, e voltei com aquela dúvida de quem é Sauron. Comecei a achar de novo que é o Halbrand, que eu já tinha desistido de pensar isso, mas já explico por quê também. Existia um foreshadow no episódio anterior para dar uma diquinha do que seria, pelo menos, o grande polo do plano ali da galera que ficou em Ostirith para conseguir vencer ou dar um tempinho para eles se prepararem para encontrar os orcs. Arondir ficou sozinho lá enquanto sem os orcs verem, de uma forma que eu achei muito conveniente, porque eles saíram com tochas, e no enquadramento que a gente tem desse plano, me parece que os orcs poderiam simplesmente olhar para o lado e ver a galera escapando da torre, mas me digam vocês se vocês discordam, eu achei um pouco esquisito. O roteiro às vezes falha em me explicar como as coisas aconteceram, e cada vez mais isso vai cumulativamente fazendo falta pra mim. Isso, e não mostrar como eles fizeram aquele rolo do plano de desmontar a torre como Lego e esmagar grande parte da tropa do Adar, isso pra mim fez falta. Mas não chegou a ser tão irritante, porque a parte positiva do episódio, pelo menos em comparação ao restante dos episódios anteriores, né, foi mais instigante pra eu gostar, ou pelo menos na balança do que eu não gostava e do que foi esse episódio, eu fiquei mais satisfeita. Mas isso foi uma baita conveniência, e podemos dizer também que um furo de roteiro, ou no mínimo algo mal explicado. Mas o plano deu certo, o Arondir ficou para trás, conseguiu esmagar uma galera ou prender grande parte daqueles orcs, escapou e chegou lá embaixo na vila, dando tempo para eles se prepararem durante todo o outro dia até o anoitecer novamente, quando os orcs, ou quem sobrou dos orcs, provavelmente atacariam de novo. A Broin, eu não consigo comprar ela como uma grande líder, porque não existiu nenhuma premissa anterior para dizer que ela teve um treinamento. Ela é uma curandeira. Eu acho que como curandeira, ela não precisava, as pessoas dessa série não precisam todas serem guerreiras e saberem lutar. Existe até na ficção mais de um exemplo de mulher curandeira que numa batalha ela é estrategicamente tão fundamental quanto qualquer outra mulher ou homem que pegue numa espada, mas quiseram colocar que ela luta, ao ponto que as pessoas que não sabem lutar ficam dentro da casinha e ela vai lutar com a sua encharpe, que ela nem tira, e a gente não vê isso acontecer. Para além de golpes óbvios, que foi quando ela salvou o Arondir, que um segundo antes eu falei pro André que aquilo ia acontecer, porque é uma jogada meio óbvia. Ele tá quase sendo morto pelo orc, o sangue dele jorrando pra cima do Arondir. Claro que seria ela a salvá-lo. Depois de toda a treta com os Numerianos aparecendo, mais de uma vez ela sobrevive, inclusive ferida e jogada numa mesa, tal como peixe na feira, e a gente não vê acontecer. Essas pequenas ou grandes exclusões do roteiro ou pelo menos da montagem em si, faz com que a cena de batalha, apesar de ter sido um grande ponto alto no meio de um marasmo da série, não seja perfeita, porque ficam furos. Arondir, entretanto, claro, ele se destacou. Ele foi o que mais lutou, e também não consegui acreditar que os camponeses seriam grande coisa na batalha, e fiquei satisfeita de ver que quando eles derrotaram
pelo menos toda a primeira leva, depois descobrimos que grande parte eram de outros humanos que tinham se juntado a Adar. Eu falei, bom, porque eu já tava aqui pensando, como que esse pessoal que mal pegava na minha enxada conseguiu lutar contra orcs que são muito mais fortes? É porque a maioria, pelo que eu entendi, não era orc. Eu falei, beleza, série, já tava aqui desacreditando de você. Aí depois viria a segunda leva com Adar, que realmente ofereceu perigo e chegou com várias flechas, e de novo, a sensação de perigo que eu sentia falta anteriormente. Uma galera morreu, uma galera se feriu, inclusive a mãe do tio, justamente também trazendo um perigo para ela morrer. A cena ali de tirar a flecha foi interessante no sentido de que, não porque ela sangrou muito, mas porque mostrou o sangue como enquadramento do tipo sangue esvaindo tal como vida indo embora, mas eles nunca se livram daquelas conveniências que existem em todas as séries, mas Anéis de Poder eu acho que carrego um pouquinho às vezes, ou eu simplesmente estou cansada e acabo sendo mais chata do que o comum, que é, por exemplo, a fechar o olho, parecer morta, e de novo eu falei, ela vai dar aquele suspiro de voltar à vida. Um segundo depois, acontecia isso. É porque eu sou super inteligente? Não, é porque era óbvio. Mas assim, parece que eu não gostei do episódio. Eu gostei, é só porque até aí eu ainda estava sentindo a coisa um pouco truncada. E a sensação de truncada é porque as cenas pareciam com alguns buracos entre os acontecimentos, de forma que você não entende, por exemplo, como que saiu deste ponto A e chegou no B, ou como Brówyn foi ferida e chegou até aqui no final do episódio sem nem mancar. Essa transição de alguns acontecimentos, contraditoriamente para uma série que teoricamente se dá muito tempo para desenvolver, às vezes falta, o que mostra que muito tempo de desenvolvimento, na verdade, como eu já achava, ou pelo menos na minha opinião, é mal aproveitado. Mas a fotografia, neste caso desse episódio, mais uma vez foi boa, a trilha sonora evocava muito desse clima que a gente já conhece da trilha dos orcs, que são aquele coro bem grave, tambores, coisas que já existiam inclusive na trilogia do Peter Jackson. Então já traz aquela sensação de que a guerra tá acontecendo, o perigo tá chegando. A cena que é escura, porém não é invisível, você consegue enxergar o que tá acontecendo, você consegue ver, até porque a chama do fogo que tá ali também combina. O fogo tem muito esse poder, né? Ele é belo, porém ele também traz o caos. Nesse caso não era uma chama que aquecia, era uma chama que destruía. Existiu uma potência e existiu uma vontade que me intrigava, ainda que eu não estivesse completamente embarcada na cena por si só. Quando eles entraram na cabana, entretanto, eu achei que mais uma vez eles acertaram, mostrando que Adar, por mais que seja blasé e faça coisas bonitas e tenha costumes ainda élficos de onde ele partiu, como é a sua origem, como ele falou com a Galadriel mais à frente no episódio, ele planta várias daquelas sementes que são as Alfrin, que foi um costume que também o próprio Arondir faz antes da guerra. Os Valar, ou os deuses, estão sempre olhando, e na verdade ele faz uma assimilação provavelmente mais a um deles em específico, que é a chamada Yavanna. Outro momento de easter egg chegando, ela utilizou uma palavra, duas palavras que são bem conhecidas, que é da língua élfica chamada Sindarin, e as palavras foram Norolin. Você já ouviu essa palavra numa cena muito parecida, com certeza eles fizeram para referenciar a cena. Nos livros foi Glorfindel, o elfo que utilizou para acelerar o cavalo e salvar Frodo, lá na Sociedade do Anel, e nos filmes foi a Arwen que fez essa substituição. Ali a gente viu a Galadriel fazendo a mesma coisa para acelerar o seu cavalo e para conseguir chegar mais cedo. Essa emergência para chegar é uma coisa que fica um pouco discrepante com o roteiro ou que a história queria passar, porque pelo menos muitos de vocês falaram para mim que não, eles não estavam partindo para uma guerra. Era só uma inspeção nas Terras do Sul, porque algo poderia estar acontecendo lá. Mas a emergência com que eles galopavam nesta cena pré-batalha era de alguém que sabia que a coisa já estava explodindo, o que era impossível de acontecer. Eles chegam no momento certinho para o Adar não matar todo mundo, especialmente a Brówyn. E de novo, eu só não entendo porque que ninguém, mesmo com o Arondir ficando revoltado ali do nada e conseguindo defender todo mundo, com a distração dos Númerianos chegando, como que ninguém só enfiou a faca no peixe em cima da mesa. Acho que uma cena, de novo, olha a exclusão que eu falei que faz falta, de alguém arrastando ela, escondendo e mostrando como que ela sobreviveu no meio deste caos, era uma batalha difícil. Isso seria bom, não faria mal e seria um acréscimo que evitaria outros buracos no roteiro, que trazem aquela sensação de que temos que toda hora não pensar nem um pouco para não achar nenhum defeito. Depois não há tanto momento de batalha, a gente tem cenas bem rápidas e o foco maior é na Galadriel perseguindo Adar, que já estava com o punho. Eu fiquei um pouco frustrada porque eu esperava ver a Galadriel
guerreira. Lembra que eu falei no episódio passado, no vídeo, que eu esperava que dessa vez nós víssemos ela lutando? Tantas vezes nós vemos ela ameaçando lutar, mas aí corta e ela bota os caras dentro da grade da cela. E aí a gente vai ver ela lutar e tem um pulinho, um saltinho, uma pirueta, mas a gente não vê uma coreografia de luta mesmo, de guerra acontecendo. Eu acho que se essa é a proposta, esta ser a Galadriel mais nova, guerreira, rebelde, esse era o momento de apresentar. Ainda não foi. Ela foi na perseguição a cavalo, ela fez as suas piruetas de cair pra cá, cair pra lá, desviando de flechas, já entendi que ela tem essa habilidade. Slow motion, são as estratégias que a gente já tá cansado. Ela vai atrás do Adar, o Halbrand vai pelo outro lado e ele consegue chegar até o Adar. E é aí que eu comecei a desconfiar novamente do Halbrand com força, porque ele vai enfrentar o Adar e ele mostra ter um rancor muito grande. O Adar não o reconhece. E depois ele fala que, inclusive, ele cortou o Sauron ao meio e que ele não tá mais unido com o Sauron, porque depois que Morgoth perdeu, Sauron primeiro tentou reconstruir as coisas, o que casa com certa parte do imaginário do próprio Sauron, que há um breve período que dizem que ele talvez, ou pelo menos indicam que ele tenha tentado se redimir antes de ser chamado pelos Valar e aí se esconder, não ir atender a audiência, digamos assim, e começar nas profundezas a mexer seus pauzinhos para ser o novo Senhor Sombrio. Mas, independente disso, o Adar fala de uma brecha e desse rompimento dele com o Sauron, como se Sauron não ligasse para as vidas dos seus filhinhos Orcs ou Uruk. E o Halbrand, ele teve um momento, um ímpeto lá em Númenor, além das várias nadas explicações sobre o seu passado, que ele só cala e consente para tudo que a Galadriel cria de fanfic na sua cabeça, ele teve um momento de raiva, de falar, não me provoca não, tô tentando aqui ficar de boa, e a galera vai lá e pressiona ele, e ele acaba. Então ele tem essa raiva dentro dele, e ele coloca isso em cima do Adar. Aí eu não sei se de repente, esse momento em que o Adar acha que ele matou o Sauron, foi quando ele traiu o Sauron, que era o Halbrand, porque eles ainda mantêm a identidade do Halbrand segredo. Há um momento nesse episódio em que o Halbrand é questionado pelo Adar, mas quem é você? Ainda não sei quem é você. E ele só sai. Fora isso, o Sauron, ele é o mestre dos disfarces. Ele pode, depois de Halbrand, em algum momento, nessa mesma série Anéis de Poder, virar o outro personagem que nós sabemos que ele foi na Segunda Era, que eu não vou dizer nomes, porque eu não sei se isso será outro mistério do futuro em Anéis de Poder. E dá pra justificar, inclusive, em um flashback, o quanto o Halbrand, por exemplo, não envenenou certas cabeças em Númenor para acontecimentos que precisam se desenrolar ainda lá nessa terra, no futuro. Então, eu comecei a desconfiar bastante dele. E apesar da recente cena que Galadriel faz o Halbrand parar com a incrível frase "Ninguém mata a sede bebendo água do mar". Gente, não vem dizer que é um easter egg pra eles terem se conhecido no mar, porque foi só mais uma frase solta que foi forte demais pra um contexto que ela não tinha tanta potência assim. Ele está guiando muitas das atitudes da Galadriel desde o começo da série. A Galadriel escuta muito ele. E neste episódio, a Galadriel falando com o Adar, ela questionou o Adar o tempo todo sobre as suas questões, as suas inseguranças, a sua guerra, a sua própria batalha. Ela sequer se importou com aquele punho, que era o negócio que ela saiu correndo atrás do Adar, teoricamente, pra pegar. Ela nem abriu aquele negócio, e pra mim uma grande coisa que ficou sem explicação é que aquela peça deveria estar toda embutida de energia negativa. Ela, como elfa, deveria ser mais sensível a isso, a essa energia sombria naquele punho. E ela deveria sentir que aquilo não era a mesma coisa que estavam esperando. Ela, Arondir, só o tio que abriu. Isso pra mim foi um grande problema no final. Outra conveniência que eu acho que eles podiam ter construído um pouquinho melhor. E quando ela vai lá e pressiona o Adar, a Galadriel abraça a escuridão muito. Tanto que o próprio Adar fala, olha, acho que você tá virando aí o próximo Sauron que você tá tentando achar. E é verdade, a série tá construindo isso. Eu não acho que vai deixar, a série não vai fazer com que ela se perca na escuridão completamente, porque isso não aconteceu. Mas lembra no primeiro vídeo, eu acho que eu comentei isso aqui, aquela fala de olhar pro céu e pra pedra e pro rio, e a fala do irmão era claramente pra dizer que a Galadriel precisaria abraçar a escuridão pra depois ser a Galadriel iluminada e sábia que a gente viu na Terceira Era. Este caminho estava claro. O problema é que para muitas pessoas a Galadriel só vingativa, a Galadriel que no final deste episódio, gente, eu fiquei assim chocada, porque é a terceira vez que eu me lembro, sobe que eu me lembro nessa série, que tá todo mundo morrendo lá atrás e a Galadriel nada faz. Todo mundo lá, a rainha, o Halbrand, todo mundo ajudando as criancinhas porque tá caindo o morro todo e a Galadriel perdida no quê? Nos seus pensamentos. E a conversa dela com o Adar era exatamente isso. A verdade é que ele consegue escapar e existe uma fala em que ele vira pro velhinho da vila e realmente ele mostra
que o velhinho tem um papel com aquele negócio lá, com o punho. E por isso, quando acham que pegaram o Adar e o Arondir pega o negócio mais importante e entrega pro Tio pensar se vai entregar pra rainha de Númenor, aí a gente tem um plot twist que, apesar dessa construção bem chulé do negócio da marretinha que ninguém abriu pra ver que não era, a virada pra trazer o Doom eu achei impressionante, porque eu não esperava. Virou a chavinha lá, eu já tava, não acredito, e aí quando eu vi que era pra água sair, pra cair na montanha, pra fazer o negócio explodir, pra acabar com toda a vida ao redor, achei sensacional. E quando eu entendi que aquilo provavelmente era a Montanha da Perdição, que era Mordor, aí eu falei, parabéns, série, agora eu quero ver o que vai acontecer. Essa é a frase, agora eu quero ver o que vai acontecer. Porque esse episódio resgatou o meu quem é Sauron, Halbrand é Sauron, e me trouxe uma nova paisagem, um novo contexto e um preview que mostra que as minhas pés peludinhas, provavelmente no episódio que vem, vão estar em perigo nessa área ou algo muito próximo dali. Eu espero que no episódio que vem, finalmente, a gente tenha a resposta de quem é o estranho. O Sauron deve aparecer, se aparecer ou ser revelado, só no último. E é isso, gente. Era pra ter falado em 15 minutos, mas eu consegui? Claro que não. Continuarei trazendo as minhas opiniões por enquanto, porque agora eu quero voltar a assistir e por mais que pareça que eu reclamo, tem gente que fala que eu tento reclamar. Não, eu tô só sendo sincera como me comprometi com todos vocês. Apesar disso, eu estou feliz, de verdade, porque antes essa série e qualquer coisa pra mim, no último episódio, era a mesma coisa, assim, tanto faz. Tô vendo porque eu assisto mesmo quase todas as séries que eu vejo por aí. Mas agora eu vejo a esperança que eu tinha desde o começo e que eu tinha perdido, o otimismo que geralmente eu tenho com todas as séries. E se você quiser dizer que é muito fácil me agradar, tudo bem, eu me contento e eu preferia ser mais facilmente agradada e tá amando essa série, porque quem tá amando, gente, tá muito mais feliz e sem sofrer. Mas vamos lá, né? Quem sabe no próximo episódio. O preview pra mim prometeu bastante e eu tô vendo claramente que se trocar uma galerinha dessa equipe aí, hein? Roteiro, direção, a próxima temporada pode ser muito melhor. Pelo menos é o que eu acho. Segunda temporada dizem que já tá confirmadíssima, então eu espero um futuro ainda mais brilhante ou mais sombrio pra Anéis de Poder. O que você achou desse episódio? Ficou um pouquinho mais empolgado? Viu alguns problemas como eu vi? Comente aqui embaixo, tentem todos se respeitar, eu sei que vocês conseguem ser maduros, então exercitem isso aqui na internet também, beleza? Vejo vocês em todos os próximos vídeos e se puder e se gostar do conteúdo, se inscreve aí no canal também. Tchau!